Começando o nosso programa desta terça-feira, hoje a gente vai tratar de um tema bem específico. Próximo dia 29, depois de amanhã, é o dia da visibilidade trans. E você sabe que a gente sempre trata dessas temáticas aqui no programa. Estamos sempre falando sobre direitos humanos, direitos de todas as pessoas. Então, você pode participar do nosso debate de hoje nas nossas redes sociais, através do nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Ainda no programa de hoje também a gente fala um pouquinho sobre a alta do dólar, você deve estar sentindo aí, principalmente na hora de abastecer seu carro. E vamos falar também sobre novidades do caso Querinho. Será que o mineiro vai assumir mesmo a cadeira lá na Câmara Federal? Ainda tem história em relação a isso. Vonúvio traz daqui a pouco no próximo bloco, né? Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente inicia mais uma edição já pedindo para que você entre em contato conosco, mande a sua mensagem, mande sua participação através aqui de nossos contatos. Já vamos para a nossa entrevista, Carol Ribeiro. Dia 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans. Amanhã, quarta-feira, acontece aqui em Mossoró a terceira jornada da visibilidade trans. A repórter Emanuela de Souza tem mais informações. A cada ano, a discussão sobre a visibilidade trans ganha mais força. Em meio a políticas públicas insuficientes, o desafio é manter-se de pé e abrir caminhos. Essa dimensão do direito à vida, ele resume muito bem as negações que a gente passa, porque quando você é uma pessoa trans no Brasil, você passa por um processo histórico de preconceito, discriminação e transfobia que resume aquele corpo, aquela identidade a um sentimento muito negativo, porque sair na rua é um desafio, ocupar a universidade é um desafio, ocupar a educação é um desafio, porque você não tem seu nome respeitado, você não pode usar o banheiro que você tem que usar, tem que muitas vezes ser submetido a um banheiro que você vai sofrer violência, você vai ser xingada na rua, piadas, fetichização, pornografia. Então tudo isso é associado a uma pessoa trans hoje que vive no Brasil. São dificuldades que anulam muitas das nossas possibilidades de vida. Eu enfrentei isso no ensino médio, eu enfrentei isso dentro do ensino superior. E a verdade é que o que a gente quer é só viver, só poder construir nossas famílias, sermos felizes, ocupar os espaços da sociedade, do mercado de trabalho, sem passar por tantos processos de violência e discriminação. A cada ano, a discussão sobre a visibilidade trans ganha mais força. Prova disso é a criação da Transparência, uma ONG que tem levado a temática cada vez mais longe. Foi daí que nasceu a Jornada Trans, que pelo terceiro ano acontece no Rio Grande do Norte e amanhã passa por Mossoró. A jornada, ela nasce uma perspectiva de interiorizar essas ações. Até porque o que é discutido na capital muitas vezes não chega no interior, nas outras cidades do Rio Grande do Norte. Desde 2019 a gente atua com a jornada. Todos os 3 anos, Mossoró e Paulo Ferreira foram as únicas cidades que estiveram presentes em todas as jornadas. Esse ano a gente conseguiu um financiamento com o projeto Elas, e aí a gente conseguiu aumentar o número de cidades que vão estar participando da jornada, 7 ao total. O encontro promete reunir nomes e personalidades que lutam pela causa. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rebeca de França, coordenadora geral da Transparência. Vai acontecer a terceira jornada da Visibilidade Trans Potiguar, passando por vários municípios e tendo sua abertura segunda-feira, dia 25, em Natal, Rio Grande do Norte. Durante a terceira jornada, a questão da saúde mental da pessoa trans também entrará em questão. Um momento para tratar de aspectos de dentro e de fora. Essa dificuldade até para viver, né, é que existe tanto adoecimento das pessoas trans. E aí algumas pessoas acham que essas pessoas têm alguma ideação suicida ou até tentam suicídio por conta de serem trans, mas na realidade é da opressão que vivem em sociedade, né? Da opressão de não poder viver da forma como gostaria, da forma como de fato se identifica. A gente tem que entender isso como um problema social, né? Na segunda jornada a gente pôde conversar um pouquinho com as pessoas trans daqui do município, conversando inclusive sobre essas questões de saúde.
E nessa terceira nós vamos discutir as 3 grandes pautas, será saúde, educação e trabalho. E aí vamos discutir junto com gestores públicos para poder pensar possibilidades frente a essa realidade das pessoas trans aqui em Mossoró também. O encontro acontece em janeiro, que é considerado o mês da luta e também da visibilidade trans. Todo o evento pode ser acompanhado através da internet. Pois é, tá aí, gente. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com Ana Vitória Pontes, que é advogada e é militante transfeminista. Está aqui no estúdio com a gente. Vocês viram a Ana Vitória falando na nossa reportagem e agora a gente vai desdobrar um pouco mais esse assunto, porque tem tanta coisa para a gente conversar em relação a isso, é tanta coisa que a gente vê diariamente em relação a essa temática, inclusive coisas que não gostaríamos de ver sobre essa temática, que a gente precisa sentar um pouquinho e falar sobre isso e ouvir um pouco mais quem tem o espaço, o lugar de fala para falar sobre isso. Para começar, Ana Vitória, boa noite, muito obrigada por sentar aqui no estúdio com a gente. Por que é necessário um dia para a visibilidade trans? Boa noite, Carol. Estou muito feliz de estar aqui, porque esse assunto é muito importante de ser debatido em nossa sociedade, sobretudo quando a gente pensa política, né? E quando a gente pensa uma política de inclusão. Hoje o Brasil é o país, permanece sendo o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, em especial pessoas trans. Então a gente vive um verdadeiro extermínio da população de pessoas trans no Brasil, mas ao mesmo tempo essas identidades, esses corpos são completamente apagados do debate social, do debate político público, de participação política ativa. Então é muito importante que a gente tenha esse dia de visibilidade para tentar conversar com a sociedade brasileira sobre o que tem acontecido com a nossa população. Hoje, nós, mulheres trans e travestis, temos uma expectativa de vida no Brasil, segundo a ANTRA, de 32 anos, que é uma expectativa de vida medieval quando a gente para pensar. Então, quer dizer que eu convivo todos os dias, eu e minhas irmãs trans convivemos todos os dias com a completa negação do direito à vida. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente de muitas pessoas trans porque eu tive o privilégio de chegar ao ensino superior. Agora eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido, sou a segunda travesti formada na UFESA em Direito, que é uma conquista gigantesca para a nossa população, porque apenas 0,02% da população de pessoas trans brasileiras chegaram ao ensino superior. Então, esse debate da visibilidade do mês de janeiro é muito importante exatamente por causa do nosso apagamento histórico dentro do debate social brasileiro, né? A gente é apagada ao mesmo tempo que é exterminada, é uma população que está em total extermínio diariamente. Então, as dificuldades elas vão desde o momento em que a gente nasce até ocupar os espaços mais simples da sociedade, como, por exemplo, a educação, que deveria ser simples e que se torna um desafio e um privilégio. E o que é uma pessoa trans? Uma pessoa trans, temos 2 categorias, né, dentro da sociologia hoje, dos termos trans e cis. Uma pessoa trans seria aquela que nasce com um sexo biológico diferente, com identidade... Perdão, gente. A pessoa trans seria aquela pessoa que possui uma identidade diferente ou incompatível, supostamente, com o sexo biológico que nasceu. Hoje, o debate dentro da teoria transfeminista é muito mais profundo do que isso, porque a gente compreende que, por exemplo, eu não nasci no corpo errado. Até muito tempo existia esse debate de que nós, pessoas trans, mulheres trans, teríamos nascido em um corpo errado. Isso não é verdade. A verdade é que a sociedade brasileira precisa compreender que o órgão genital que uma pessoa nasce, que a conformação genital do corpo não resume a identidade daquela pessoa ou condiciona o gênero daquela pessoa e a performance que ela vai ter na sociedade. Então, a verdade é que hoje a gente tem mulheres com pênis, homens com vagina e muitas outras possibilidades de identidades que não são compatíveis com homem e mulher. As categorias homem e mulher não conseguem englobar a pluralidade das identidades das pessoas, né? E em relação a esse assunto que você está falando, eu acho que o principal ponto que a gente se depara em relação ao preconceito da sociedade. Nasceu de uma forma, não pode se pensar diferente, sim, não pode ir de encontro ao que determinou a natureza. E aí entra toda aquela questão da religião, das crenças. Como superar isso? E como conviver com esse preconceito? É uma dificuldade gigante, né? Especialmente quando a gente para pensar o Brasil em um desgoverno como o de Bolsonaro,
em que a gente vive um momento político muito específico de ameaças às instituições, de ameaça ao Estado Democrático de Direito, em que as pessoas e o outro não é mais respeitado, em que a violência ela se torna cotidiana, não só contra a população de pessoas trans, mas contra a população de pessoas indígenas, de mulheres, de negros e negras, de moradores de rua, de população de rua. Então, hoje a gente vive um desgoverno tão violento em nosso Brasil, um projeto de morte tão profundo, que acaba sendo exacerbado também por causa da moralidade cristã da nossa sociedade. Há um aparelhamento hoje entre o governo federal, por exemplo, e as igrejas evangélicas. O discurso ele é muito parecido, o discurso conservador, de extermínio, de exclusão, de negação da identidade da vida do outro. Então, realmente é muito difícil. Não foi fácil ocupar o ensino superior, apesar de ser esse espaço de privilégio. Não é fácil ocupar nenhum espaço que nós, pessoas hoje trans na sociedade brasileira ocupamos. Especialmente depois desse desgoverno que está colocado aí em curso desde 2006, depois do golpe contra a presidenta Dilma. Então, realmente é uma nova forma de sociedade que a gente tem vivido. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo com a advogada Ana Vitória Pontes e trazemos também mais informações. Sim.